Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza de seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho ser, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo ser criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos orar. Deus, a nossa limitação ela nos impede de ver o mais profundo do teu querer por meio da tua palavra. O pecado que jaz à porta do nosso coração, como alguns irmãos lá na igreja em Éfeso, que tinham entendimento obscurecido. Por vezes esses fatos não permitem que nós contemplemos o espírito da tua palavra. Mas eu quero te fazer um pedido nessa noite, meu Santo Rei. Que tu quebre todas essas barreiras, que tu afaste todos esses empecilhos e ilumina-nos, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que mesmo diante de tanta limitação que nós temos, ainda assim, os olhos da nossa alma possam ser abertos e nós possamos contemplar a tua face, contemplar o teu favor eterno por meio da tua poderosa palavra. Eu te peço isso, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós começamos a conversar na semana passada próxima sobre uma boa igreja. A igreja que estava em Éfeso, já que nós havíamos conversado sobre uma igreja ruim. A igreja que estava em Corinto. A igreja que estava em Éfeso era uma igreja a ser copiada, assim. Porque ela tinha muitas virtudes, ao ponto de ser alvo do elogio do apóstolo Paulo. Esse contraste, ele é importante para nós. Porque a doutrina não é do pastor, não é da denominação. A doutrina é dos apóstolos, do Senhor, é bíblica. E aprender sobre essas epístolas, sobre essas cartas que o apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, manda às igrejas, é de suma importância para nós entendermos como que a igreja deve se comportar, como que a igreja deve viver perante o Senhor da glória. Não é conforme o desígnio dos nossos corações, é conforme o querer, a direção do Senhor Todo-Poderoso. Éfeso, como eu disse, era uma igreja elogiável. Isso fazia com que ela, por conta da vida, do compromisso,
da caminhada dela diante de Deus, ela experimentava as belas bênçãos do Senhor, o cumprimento das promessas de Deus. Porque é assim, meus irmãos, se você vive em acordo com a santa vontade do Senhor, se cumpre o que o nosso irmão Mateus escreveu. Buscai, pois, antes, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa perder o sono. Não precisa ficar inquieto com essa vida. Esse mesmo texto diz assim: não fiques apreensivo pelo que há de comer, pelo que há de beber, pelo que há de vestir. Falou com alguém? Então, não fica preocupado com o dia de amanhã. Deixa o seu dia trazer o seu próprio mal. Falou com alguém? Ele diz: assim vive os ímpios. Quem não crê em mim vive assim, preocupado, sem dormir, falando: como é que vai ser o amanhã? Aqueles que creem em mim esperam em mim. Mas para que isso seja verdadeiro nas vossas vidas, não basta só esperar em mim. Tem que viver por mim, por aquilo que eu disse. Tem uma frase que eu não sei se eu li em algum lugar, eu não sei se veio da minha cabeça, sinceramente eu não sei. Mas é mais ou menos assim que Mateus está dizendo lá no capítulo 6. É Deus dizendo: faça o que eu disse para você fazer, e você verás o que eu disse que farei nas vossas vidas. Me honrem, e eu os honrarei. A igreja em Éfeso experimentou desse mover santo e poderoso. Mesmo vivendo numa cidade idólatra, que a igreja era melhor do que a de Corinto, mas a cidade não era melhor do que a cidade de Corinto. Uma igreja não afeta Deus. Uma cidade não afeta Deus. Uma cidade carnalizada. Uma cidade que não tinha gosto pela verdade. O apóstolo Paulo, se você olhar detalhadamente a carta, você vai perceber isso de maneira até muito clara. Mas Éfeso, a igreja, ela contemplava, ela experimentava, ela vivia o poder, o favor, a glória de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos alertou que este mundo jaz no maligno. Mas ela também disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida. Porque você é a igreja do Senhor. Então o mundo pode estar um caos. O mundo pode estar sem nenhum princípio ético-moral, pervertido na alma, obscurecido no entendimento, como diz o texto. Mas a igreja não. O mundo pode estar em trevas, mas nós, a igreja do Senhor, os que creem no Senhor, estão debaixo da luz de Cristo. E a Bíblia afirma de maneira categórica que as trevas não prevalecerão sobre a luz, porque a luz, você,
resplandece nas trevas. Isaías usa a analogia, pode ser meia-noite, mas vai estar tudo claro. Para aqueles que decidiram na alma, na vida, viver a verdade do santo evangelho do Senhor. E a igreja em Éfeso foi uma desses irmãos que decidiram isso. Mas qual foi as características, né? Porque se você quiser experimentar isso, você tem que se atentar para as características de algumas igrejas, de alguns irmãos da Bíblia. E hoje nós estamos falando especialmente da igreja em Éfeso. Qual foram as características que nortearam, que fizeram parte da vida desses irmãos? E aí, meu irmão, usando uma linguagem moderna, é copiar e colar. É espelhar, é modelar, é assim mesmo. Sedes meus copiadores, lembra? É isso. Primeiro, uma característica forte dessa igreja. Essa igreja era uma igreja influenciadora. Essa igreja não era influenciável para aquilo que não resplandecia a luz de Cristo. Nós estamos na época dos chamados influencers, né? Ontem eu estava conversando com um jovem aqui na igreja e estava dizendo que eu tenho um pouco de rejeição a pastores influencer. Mas é um preconceito, eu sei. Porque tem muitos irmãos que estão fazendo trabalhos belíssimos, assim. Belíssimos. Tem outros não. Tem outros que, sinceramente, eu não admiro. Não posso mentir para vocês. Porque, às vezes, tem alguns que parecem mais militantes políticos do que propriamente propagadores da graça de Jesus na terra. Mas eu sei que tem irmãos que estão fazendo, e não só pastores, irmãos estão fazendo trabalhos belíssimos na internet, aí nas redes sociais. Mas a igreja precisa tomar muito cuidado. Eu e você. Nós somos seguidores de Cristo. Como diz o próprio apóstolo Paulo, se não for de Deus, anátema, maldito é. Porque como eu disse no domingo, não basta você sair do Egito, não basta você sair do mundo. O Egito tem que sair de você. Esses dias aí da folia, um grupo de jovens ficou aqui na igreja. Mas já teve, não é a primeira vez que isso acontece não. Eu lembro uma vez, Dani, que a gente estava com um grupo aqui de jovens, até um grupo bem expressivo. E tinha um lá de fora também. Um menino veio aqui, mas afrontou assim. Não afrontou a mim, mas afrontou Deus. Ele veio aqui com a carinha de santo, de anjo. E eu, bobo, né? Eu sou desse tamanho todo, mas eu sou bobo. E aí ele disse assim, eu tô crente que ele veio para ficar com a gente. Aí ele ficou aqui, brincou. Aliás, não foi um menino, foi uma menina. Brincou, andou para lá, andou para cá. Mas sabe quem veio? Tinha uma festa ali, no final dessa rua aqui. E ele veio aqui cooptar os meninos que estavam aqui, as meninas que estavam aqui, para ir para a festa. E aí Deus, pela sua graça, vocês pensam que não tem, mas tem revelação aqui também. Eu peguei. A minha vontade era levar ele para uma sala dessa aí. E revelar para ele o ser que eu não sou mais. Mas eu levei ele para uma sala, mas falei do amor de Deus para ele. Falei, rapaz, mas como é que você fala um negócio desse, rapaz? Tu querer tirar teus amigos da luz e levar para as trevas. E ele chorou. Pediu desculpa, mas não ficou não, foi lá para as trevas. Ele frequentava aqui a igreja, ele via a luz, ele
ele via Jerusalém, mas o Egito não saía dele. O Egito influenciava. Nós, a igreja do Senhor, somos influenciadores. Onde a igreja chega, ela ilumina as trevas. E depois eu peguei o pessoal que estava aqui, que já tinha um monte já sendo entusiasmado por isso. Ao invés de influenciar a menina para ficar aqui, eles estavam sendo influenciados por ela para sair daqui. Essa igreja em Éfeso, ela começa a contagiar a cidade. As pessoas começam a sair das trevas e caminharem para a luz. Deixa eu falar aqui com você. O mundo, ele necessita da gente, ele precisa da igreja. Eles nem sabem disso, mas eles precisam. O teu filho, a tua esposa, o teu esposo, o teu pai, a tua mãe, eles precisam ver a luz do Senhor em você. Eles precisam ser influenciados por você. O Abraão influenciou Isaac, o Isaac influenciou Jacó, o Jacó influenciou os seus filhos, e os seus filhos são as 12 tribos que trouxeram a influência que está sobre nós hoje. Quando o Isaac se referia a Deus, ele dizia o Deus de Abraão. Quando Israel se referia a Deus, ele dizia o Deus de Isaac. O teu filho precisa ver santidade em você. O teu esposo que não é cristão precisa ver santidade, ele precisa ver você orando. Ele precisa ver você no clamor do Senhor, ele precisa perceber o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Este mundo precisa ver a luz de Cristo em nós, porque nós somos influenciadores. Essa igreja, ela era uma igreja missionária. Se você prestou atenção no texto, você vai ver o quanto o apóstolo Paulo endossa a mudança que eles tiveram. E por que mudaram? Porque foram influenciados pela palavra, pelo santo evangelho. Meus irmãos, você pode ter muita vontade de mudar alguém. E isso é extremamente relevante e bom. Mas eu tenho que te dizer uma verdade. Você não consegue mudar ninguém. Mas pode ser que pelo teu testemunho, pela tua vida, pelo teu exemplo, alguém seja mudado. Essa igreja, ela missionava. Ela propagava o evangelho. Ela não era contra. Quer dizer, ela era contra, mas ser contra também não faz diferença. Então ela contra tudo que era perverso, tudo que era pervertido, tudo que não era de Deus, ela era contra. Nós também somos contra um monte de coisa desse mundo. Por exemplo, o carnaval, nós somos contra. Nós não gostamos de carnaval, não. Perversão, aí as loucuras que acontecem nesse tempo. Mas ser contra não vai mudar 1 milímetro do que é. Porque o que transforma, e que pastor Marcos falou do avivamento, eu falei no domingo também, se você pega a história dos avivamentos, se você pega a história, o que mudou cidades, bairros, famílias, nações, foi o evangelho da graça. Foi quando Cristo entra na vida das pessoas. Então,
Tem dois vetores para você mudar uma pessoa. O primeiro é você mudar na relação com ela. Não no primeiro em escala hierárquica, mas você muda. Você começa a mudar e começa a influenciar quem está do seu lado. É simples assim. Mas o mais importante e mais profundo é quando o Evangelho, quando a palavra de Deus entra na vida de uma pessoa. É por isso que de tudo que a gente faz, meus irmãos, nós temos que ter uma ideia principal: pregar o Evangelho da graça. Eu disse aqui ontem pela manhã, todos nós que cremos em Jesus Cristo, que amamos a Deus, que fomos alcançados por essa graça, devíamos ter pelo menos 2 nomes e orar por eles ininterruptamente. Duas pessoas que não são cristãs, que ainda não tomaram ciência da graça de Jesus, e orar por eles ininterruptamente, para que essa graça os alcance, porque assim a gente muda. A gente muda uma região inteira. Lá perto da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, tinha um carnaval parecido com esse aqui que tinha em Mauá, talvez até maior. Desculpa, não era carnaval, era Réveillon. E aí um grupo missionário, que é muito criticado também, aí, a Jocum, foi para lá. E lá tinha tendas de atendimentos esotéricos. Aí você queria saber se tinha alguém preparado para você? Você botava a mão lá e tinha alguém que lia a tua mão. Ou jogava uns apetrechos lá para dizer como é que era o seu futuro, se você naquele ano ia ganhar na Mega Sena. E aí os irmãos, de maneira muito criativa, sábia e santa, fizeram um monte de tenda também. Se é para atender, nós atende também. E botava, quer uma oração, um dia de oração por 365 dias de bênção. Ah, quem não quer? Aí foi indo, foi tomando. O poder de Deus, ele se revela. E aí um abençoado comentava com o outro abençoado comentava com o outro também. Olha, o negócio foi, diz o outro, foi forte. E aí anos depois, ninguém mais ia nas outras tendas. Só ia na tenda dos crentes, porque o negócio lá funcionava. Hoje, o Réveillon é cristão. Influência, missão. Essa igreja em Éfeso era uma igreja missionária. Olha, meus irmãos, vocês vão cansar de me ouvir falar nisso, porque nós temos que ser uma igreja com coração missionário. Nenhum visitante pode entrar nessa igreja e ir embora sem ter um abraço, um aperto de mão do membro dessa igreja. Porque nós estamos aqui para iluminar o mundo, porque nós somos a luz do mundo. Essa igreja era missionária. E finalmente, essa igreja era transformadora. Porque quando você influencia e você prega o Evangelho, o desfecho disso é a transformação. Então quer que seu esposo, que seu filho, que seu pai, que seu avô, que seu neto, que sua nora, que seu genro, que seu sogro, que a sua sogra, que teu vizinho, que teu colega sejam transformados? Olha para essa igreja em Éfeso, preste atenção nessa mensagem. E como eu disse, não é só para ouvir, é para viver. É para copiar e colar. É para espelhar. E fazer isso em casa. E fazer isso na vizinhança, com seus amigos, com as pessoas que você ama. Repele esses negócios aí.
Tem uma mensagem que eu já preguei aqui. 3 mentiras que o diabo contou para você. Quando eu pregar essa mensagem de novo, tem mais uma, 4. Mas eu já vou te adiantar aqui. Ele disse para você que é muito, muito difícil você pregar na tua família. E você acolheu isso no seu coração, aí você já não prega mais. Aí você pega a palavra de Deus, ele pega. Não há profeta sem honra, senão na sua casa. Não. É na sua família. A primeira igreja tua não é essa aqui. Não é Ipem Praia. A primeira igreja tua é tua casa. São os seus. Você precisa influenciar os seus. Você não foi influenciado? Você precisa influenciar. O que Jesus fez na sua vida? Então, conta para eles. O que Jesus está fazendo com você. Faz com que eles vejam isso. Começa a olhar e falar assim, caramba, papai mudou. Caramba, minha filha mudou. E aí a gente toma esse mundo. Essa igreja era uma igreja que influenciava, era uma igreja que missionava e era uma igreja que transformava. Essa igreja é uma igreja boa para a gente seguir. Amém?